Mais uma vez, vamos estar juntos através desse canal para compartilharmos a palavra de Deus. E eu quero ler um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 1, verso de 20 a 24, que diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que há de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1. Eu quero pensar, olhando para este texto, juntamente com você, fazendo uma pergunta. Você tem medo do futuro? Guarde bem essa pergunta. Você tem medo do futuro? Diante dessa pandemia, as pessoas estão com medo de pegar Covid, ficar entubado ou até mesmo morrer. Nesse texto, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele está preso, ele está aguardando o seu julgamento. Sua absolvição é ansiosamente esperada pelos cristãos de Filipos, mas sua condenação por parte do imperador Nero é uma dolorosa possibilidade. Paulo, mesmo estando preso em Roma, algemado, juntamente com um soldado da guarda pretoriana, aguardando uma sentença que poderia até mesmo levá-lo à morte. Mas mesmo assim ele transborda de alegria e ainda encoraja os cristãos de Filipos a viver da mesma maneira que ele. Por que isso? Porque a sua segurança decorre de alguns fatos que nós vamos ver. E uma curiosidade, a carta de Paulo aos Filipenses é chamada a Carta da Alegria. Ou seja, mesmo em meio a problemas, a lutas, a dificuldade, mas você vai encontrar na carta aos Filipenses, para você, só como curiosidade, no capítulo 1, trata da alegria no sofrimento, que é esse que estamos lendo. Capítulo 2 vai tratar a alegria no serviço. Capítulo 3 vai falar da alegria em Cristo. E finalizando o capítulo 4 vai falar da alegria na ansiedade. A segurança de Paulo, a alegria dele, mesmo estando algemado, e por isso eu fiz aquela pergunta inicial: você tem medo do futuro? Paulo, ele olha para o passado, mas ele olha para esse passado sem amargura. Olha o que diz o verso 12 desse capítulo 1. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Olha que interessante. As coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Perseguição, açoites, prisões, acusação levianas, privações, naufrágio, fome, frio. Mas ele fala que todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Ou seja, ele olha para o passado, mas ele olha sem nenhuma amargura. Por isso a carta de Filipenses é a carta da alegria. Paulo, ele olha para o presente, para o momento que ele está vivendo, com alegria.
Versículo de 13 a 18 fala isso, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros os fazem com boas intenções. Estes os fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim pode aumentar o sofrimento das minhas prisões, mas que importa? De qualquer forma, constando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não alegrar-me com isso, sim, sempre me alegrarei. Olha só, o versículo de 13 a 18. Paulo ele olha para o presente, para o momento que ele está vivendo, com alegria. Interessante, né? Olha só, a sua prisão, longe de interromper ou limitar o seu ministério. A prisão de Paulo não limitou ou não parou o ministério dele. Aliás, conforme ele mesmo diz na carta, abriu os novos horizontes, porque Roma passou a tomar conhecimento do Evangelho com mais ênfase, através das algemas de Paulo. Uma outra coisa, ele olha para o futuro com gloriosa certeza. Os versículos 19 a 26 vai falar isso. Então Paulo, ele olha para o passado, mas olha sem amargura. Ele olha para o presente, mas olha com alegria. E ele olha para o futuro com gloriosa certeza. Paulo jamais centralizou a sua vida em si mesmo, em seus desejos ou nas suas necessidades. Olha que belo aprendizado nós temos aqui de Paulo. Ele sempre colocou os outros na frente do eu. A preocupação dele não era com ele mesmo, era sempre com o outro, com o próximo. Tudo que ele fazia, fazia pensando no próximo. Ele sempre abriu mão dos seus direitos em favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja estava disposto a ficar. A carta diz isso. Para ele, viver em Cristo, motivo para continuar vivo e abençoar os irmãos. Ele não pensa, ou ele não pensava, em aposentadoria. Ele não era aquele cristão que pensa na aposentadoria para depois sentar, ficar tranquilo, num lugar sossegado, aproveitando o restante dos seus dias. Não. Paulo ele não pensava em aposentadoria para ficar assim. Ele não pensa em sair de cena, em buscar um lugar de recolhimento. Ele pensava sempre no próximo. Ele queria sempre estar como uma vela acesa, sempre brilhando. Ele ora pela igreja e pede que a igreja também ora por ele. Em 1 Tessalonicenses 5:25 você encontra isso. Em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 2 também. Em 2 Coríntios 1, versículo 11. Em Filemão, versículo 22. Em Romanos 15, de 30 a 32. Nesses textos, nós vamos encontrar Paulo orando pela igreja ou clamando que a igreja orasse por ele. Ele está preso, mas ele tinha certeza da sua libertação por causa dessas orações. Então veja a importância da oração na vida da pessoa, na vida da igreja, na vida particular de cada um. Outra coisa, ele deseja glorificar a Cristo com o seu corpo, com a sua vida. Glorificar a Cristo pela vida. A glória de Deus é o fim último da existência humana. O nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo.
Não adianta eu viver uma vida regalada, uma vida boa, pensando na questão financeira, no bem-estar, mas se Cristo não for glorificado na minha vida, tudo isso é em vão. Porque o nosso corpo precisa ser a habitação de Deus. O nosso corpo pertence a Cristo e ele deve ser glorificado. Mesmo já velho, trazendo no corpo as marcas de Cristo, até mesmo naquele texto de 2 Coríntios 12, 7, que trata do espinho na carne, que diz assim, até mesmo só sobre estas extraordinárias revelação, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Olha só, ele reconhece que mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo no sofrimento, Cristo será glorificado através do corpo e da vida dele. E nesse texto, Deus vai dizer para ele, Paulo, a minha graça te basta. E é isso que basta para mim e para você. Outra coisa, glorificar a Cristo pela morte. Sim. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. E como que eu vou morrer bem? Quando eu morro em Cristo, com Cristo. Porque a morte, ela é uma separação aqui na terra, desse corpo, dessa matéria. Mas a minha vida, estando com Cristo, vivendo com Cristo, eu não vou morrer eternamente, eu vou viver com Ele. Paulo deseja ardentemente glorificar a Cristo em sua morte, como glorificou em sua vida. Paulo não tem apenas expectativa, ele tem razões convincentes porque ele deseja glorificar a Cristo. Olha só, a morte é lucro porque é o descanso das fadigas. Paulo vai explicar isso. A Bíblia vai explicar isso. Há um texto que diz, então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. Então a morte é lucro porque é um descanso das fadigas. A vida está crivada de muito sofrimento, choro, dor. Mas a morte é um descanso dessas fadigas. A morte é lucro porque o morrer é ser aperfeiçoado para estar na glória. A igreja dos primogênitos registrada no céu a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso se encontra em Hebreus 12, 23. A morte para o cristão não é decadência, mas o aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém eterna. A morte é lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão, como diz lá em Lucas 16, 22. Quando o mendigo Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então, ali nessa passagem, em Lucas 16, versículo 22, mas o texto vai dizer de Lázaro, do rico e do Lázaro. Então, morrer é lucro porque é ir para o seio de Abraão. E a própria Bíblia vai dizer que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Morrer é ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus falando ali na cruz para aquele ladrão. Então morrer é estar com Jesus no paraíso. A morte é lucro porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Salmo 116, 15.
Paulo está vivendo uma grande tensão. Sim, ele está dividido entre a vida e a morte. O que escolher? O que é melhor? O cristão não foge da vida nem teme a morte. Ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. Na vida, Cristo está com ele, e na morte, ele estará com Cristo. Na vida, ele realiza a obra de Cristo. Na morte, ele vai desfrutar da glória de Cristo. Depois de afirmar que morrer é lucro, agora ele afirma que prefere a morte à vida. Versículo 23. Paulo ainda vai nos falar de alguns aspectos importantes na morte do cristão. A natureza da morte. Paulo fala da morte como uma partida, ela significa ficar livre de um fardo, é entrar na posse do reino e no gozo de Deus. Mateus 25, 34 fala isso. Ela significa levantar o acampamento deste mundo para a eternidade. Também deixamos uma tenda frágil e mudamos para uma casa feita não por mãos eternas no céu, ou seja, a nossa casa eterna com Jesus. Diante de tudo isso que foi falado, que conversamos aqui nesse pouco tempo, através da palavra de Deus, que é uma palavra viva e que é uma palavra eficaz, eu quero refazer a pergunta inicial. Você tem medo do futuro? Lembra da minha pergunta? Você tem medo do futuro? De tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, muitas mortes, muitos problemas. Paulo, aqui em Filipenses, ele nos ensina que nós não precisamos ter medo da morte, até porque todos nós vamos passar por ela, querendo ou não. Um dia estaremos diante dela. Agora, o importante é saber, ainda neste mundo, se você está preparado para a morte. Por isso a minha pergunta, que eu insisto nela: você tem medo do futuro? Você tem medo do Covid? Você tem medo do câncer? Você tem medo da AIDS? Qual é o seu medo? Mas se você viver em Cristo, se você viver com Cristo, você não precisa temer a nada. Mas para isso, você precisa se preparar agora. Mas como se preparar agora? Confessando Jesus como seu Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, entregando sua vida a Jesus, deixando que Ele cuide da sua vida, deixando que Ele seja o guia da sua vida. Ah, mas eu já tenho a Cristo, eu já aceitei Jesus. Então, agora é só colocar em prática esses ensinos de Paulo em Filipenses. Paulo ele vai dizer lá em Coríntios também: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, você não tem medo do futuro. Você não precisa ter medo da morte. Ela vai chegar para mim e para você no momento que Deus assim escreveu no livro da vida. Se você não tem ainda o seu nome escrito no livro da vida, através dessa mensagem, você pode tomar essa decisão. Você pode procurar uma igreja evangélica próximo da onde você mora, procurar o líder daquela igreja e, através da palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Salvador e entregar a sua vida a Ele e deixar que Ele cuide da sua vida. Aí sim, você estará com seu nome escrito no livro da vida e não vai ter mais esse medo. O motivo da sua necessidade de ficar vivo era o progresso e o gozo da fé
dos filhos espirituais. Paulo ele vai falar isso, que o interesse, que a preocupação dele em ficar vivo era para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas. E é isso que eu e você precisamos fazer. Não ter medo do futuro, não ter medo da morte, mas pedir vida e saúde a Deus, com um único objetivo: proclamar, pregar, ensinar a palavra dele. Que Deus te abençoe e que esta mensagem fale ao seu coração e que você tome uma decisão em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você.